que eu queria que você contasse um pouco mais, um pouco da sua carreira, da sua vida, que eu te conheço muito bem, mas algumas pessoas ainda não conhecem. Né, eu sou a da bike, né? Exatamente. Bom, eu sou paulistana, nasci aqui perto, Sim. no bairro do Itaim, Que em bacana. 53, faz algum tempinho. Olha, E muito moleca, gostava de pedalar, gostava de jogar futebol com os meus irmãos, tudo. Sempre fui muito ativa mesmo, adoro legal. esporte. Não gosto de competir, mas gosto muito de esporte. E a gente tinha ganguezinha de bicicleta, né? A gente Olha que andava legal. na rua de bicicleta, a gente tinha a nossa turma. E com 14 anos de idade eu virei mecânica de bicicleta, porque os Olha, pais da minha época eram muito relapso. Então, você tocava olha no só. campanha, ô Tiquinho, vamos pedalar? Ô Jorge, vamos pedalar? Minha bicicleta tá com o pneu furado. Quando eu vi, já estava arrumando as bicicletas de todo mundo. Aí a gente vai, faz faculdade, eu fui para arquitetura, Legal. depois de ter morado nos Estados Unidos, fui para arquitetura, estudei tudo, mas logo voltei a pedalar mesmo com outra pegada no pedal em 76. Tá. Se a gente reclama do trânsito na cidade de São Paulo hoje, ele não era muito melhor naquela época. Era muito ruim, a fluidez era péssima, claro que hoje é pior. Sim. Mas aí eu dei meu carro de presente para meu irmão e comecei só a pedalar. E Legal. nessa mesma época eu também fiz uma coisa muito interessante, John, que eu conheci o Brasil inteiro, em Legal. duas grandes viagens que eu fiz. Então, em 76, eu fui para todo o norte, nordeste, voltei de carona, cheguei em casa de carona, pra você ter uma Que ideia. bacana. Em 77, janeiro de 77, isso. E em 78 eu fui para a Amazônia. Fiz Nossa, que uma legal. enorme viagem, fui até Boa Vista, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará. E peguei uma malária lá, conheci Chico Mendes, tudo. E aí, Olha. então, pra você ter uma ideia, no final de 78 eu já conheci o Brasil inteiro e só andava de bicicleta Maravilhoso, na cidade, né? E aí, a vida que segue, comecei a trabalhar, me formei em arquitetura, mas eu fui para o jornalismo, fotojornalismo. Sim. Aí eu comecei a fotografar muito cedo na minha idade, com 8, 9 anos de idade. O mesmo tio que me apresentou a máquina bicicleta, com uma máquina perfeita, Sim. né? Foi o tio que me apresentou a fotografia, o laboratório legal. fotográfico. Com 12 anos de idade, eu me lembro de pirar naquilo, né? E aí eu virei fotógrafa e para o jornalismo, que é uma coisa curiosa. Naquela época, o jornalismo, você tinha o privilégio de ser testemunha da história, né? E o jornalismo, ele te dá uma coisa curiosa, que é gostoso, que é uma independência muito grande quando você está cobrindo o fato. Perfeito. Você está a serviço de uma estrutura, né? Que tem o seu... Tem sim o seu viés político, etc. Mas na hora que você está vendo a notícia, é o teu filtro que está Sim. te dando um input, né? Então, o jornalismo foi uma coisa muito gostosa na minha vida. E eu trabalhei, depois de fazer jornais e revistas, eu entrei em televisão, comecei a fazer o canal 21 em Sim, 98. lembro. Antes disso, em 95, já estava nos canais ESPN. E fiquei até o comecinho de 2014 na ESPN, tendo passado também pelo canal 21. E depois Legal. ainda fiquei um tempo na Gazeta. Bacana. Mas o que foi legal da ESPN, eu estava conversando com você antes, que a ESPN ela deu juntou a bicicleta à minha personalidade. Perfeito. Então eu acabei virando vídeo repórter. A gente tinha o Bike Repórter na Rádio Dourado, já antes Sim, de entrar sim. na ESPN, né? O Bike Repórter. E depois a gente vira vídeo repórter, que seria a pessoa pedalando com uma câmera na mão. Eram pesadas, eram grandes, mas mesmo assim Bem na diferente mão, na época, né? mas eram boas. E aí aí eu viajei o mundo, viajei 33 países no mundo, fazendo matérias, filmes, documentários, Puta, que legal. pela ESPN. Então acabou juntando muito. E já no final dos canais ESPN, quando já o jornalismo começa a entrar numa crise muito grande no mundo, né? Sim. Aí eu crio as redes do Bike é Legal, onde eu trato até hoje, né? Que tem 11 anos estamos indo, a bicicleta como transporte, como esporte, Sim. como lazer, e todo um lado advocacy, que seria a parte de reclamar, de demandar Sim. as políticas públicas e tudo. Então, Isso é muito bacana. então, depois que a gente sai da ESPN em 2014, o Bike é Legal começa, na verdade, mesmo em agosto de 2013. Já, ele teve um tempo de coincidência em relação Legal. aos canais ESPN e a gente Sim. tá indo bem, viu? São redes sociais fortes, viu? Isso é Fortes muito bom. mesmo, Inclusive, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem a Renata, tá bom?